Olá, tudo bem? Meu nome é sou especialista em abdômen e membro da Sociedade Mineira de Radiologia. Vamos falar um pouquinho o que que mudou na nova classificação de Bosniak, né? Então, o Bosniak, esse cara simpático aqui, ele tinha feito a classificação publicada em 1980, que depois, nesse outro artigo aqui que ele fez já com Gary Israel, ele adicionou a categoria 2F, né, que a gente sabia que é Follow Up. Então, tinha o 1, 2, o 2F, o 3 e o 4. Ok? E a gente sabe, já conhece bem da classificação de Bosnick, o risco de malignidade. Então, o risco de malignidade no Bosnick 2 é muito baixo, é menos de 1%. Pode ocorrer? Pode. Porém, o interessante aqui, ó, é a gente dividir o que é cirúrgico do que não é cirúrgico, ou seja, entender o que não precisa ser mexido com o que é falsamente disfarçado, né? Então, a gente percebe que Bosnick 3 é aproximadamente 50% de risco, e o Bosnick 4 é superior a 90% de risco. Então, em 2019, houve um update com uma sociedade de vários radiologistas especialistas nesse tipo de análise, né? E trouxeram novos conceitos. Quais são eles? Primeiro, um cisto, para você chamar cisto, tem que ter mais 75, 3/4 da lesão tem que ser água, tem que ser líquido, ok? Qualquer cisto que seja de 2 para cima, que tem algum grau de complexidade, nós não vamos usar nunca o termo cisto complexo, nós vamos usar agora massa cística, tá? O conceito de realce, que eram umas coisas, conceitos que não tinham na classificação de Bosick, realce foi considerado como acima de 20 unidades de realce na tomografia e mais de 15% de intensidade sinal na ressonância. O que é septo fino? Septo fino é maior ou igual a 0,2, a 2 milímetros, né? Valorizar as medidas muito mais no T1 pós-contraste do que no T2, né? A gente sabe que isso também no HCC, por exemplo, é verdadeiro no hepatocarcinoma. Como medir o septo e o nódulo é descrito na nova versão 2019 e os termos mais corretos para se usar como a massa cística que eu acabei de dizer para vocês. O tipo 2, então, seria... O tipo 1 todo mundo conhece, isto simples. O tipo 2 seria uma lesão cística com 1 a 3 septos finos. Então, septos finos, qual que é o conceito? 2 milímetros, né? 1, 2 milímetros. Calcificação de qualquer tipo. Então, qualquer tipo de calcificação que antes tinha, que já foi 2F, que foi 3, hoje é só 2, tá? E cistos hiperdensos menores que 3 centímetros. Os maiores que 3, né, vai para a ressonância, pode necessitar de uma ressonância complementar, que com a subtração de imagem, você consegue caracterizar dentro dela se tem realce ou não. As tomografias de dupla energia são a mesma coisa. Então, geralmente são massas homogêneas de 20 a 30 unidades de realce na fase portal, ou pequenas demais para caracterização, como essa que vocês estão vendo com finos septos, né? Então, quais são os novos conceitos? São 7 tipos de Bosnick 2 agora. Bosnick 2 aumentou. Por quê? Para melhorar a acurácia em predizer o que é cirúrgico do que não é cirúrgico. Então, seria até 3 septos finos de 2 milímetros, que podem realçar pelo contraste, podem conter calcificação de qualquer forma. Hiperdenso homogêneo com mais de 70 unidades na House, na tomografia sem contraste, ou hiperintenso em T1, ou hiperintenso em T2 homogêneo. Importante frisar que seria homogêneo, certo? Então, como esse caso, vocês viram aqui o lesão hiperdensa, o homogêneo hiperintenso em T2 e T1, mais de 20 unidades de Hounsfield e sem realce. O que é realce? Tem que ser maior que 20 unidades de Hounsfield. Então, um realce menor que 10 e ele tinha mais que 20, Bosnick 2. Entre 9 a 10 homogêneo, né? Na fase sem contraste, no protocolo não de uro. Mesmo tomografia para uma dor abdominal, apareceu um cisto, só tem lá a fase sem contraste, o protocolo tranquilo, menos 9 a 20, ok, Bosnick 2. 30 na fase portal e homogêneo, né? Porque isso é considerado que ele teve um pseudo realce, é menos de 20, né? Se a gente considerar que até aproximadamente 10 seria água, né? E pequeno demais para caracterização, agora todos são Bosnick 2. Então, aqui exemplo, lembrar que calcificação de qualquer tipo, Bosnick 2. E quando você tiver uma calcificação mais distrófica, você pode necessitar de uma ressonância para poder fazer a subtração da imagem. Estou falando ressonância porque a dupla energia é menos disponível. E aí você consegue olhar lá dentro e ver se houve realce ou não. O 2F, então, são cistos minimamente complicados, que necessitam de algum tipo de segmento, né? Tem alguma característica suspeita, então você não dispõe de ressonância no seu serviço, vai soltar como 2F. O cisto hiperdenso, né, ou hiperintenso em Mark 3 não é mais 2F. Então, aquele que tem mais de 4 septos finos, menores que 3 milímetros, né? Lembra que até 2, então é o caso dessa imagem que a gente está vendo aqui, né? Esse cisto aqui.
paredes minimamente espessadas com realce até 3 milímetros de espessura, septos minimamente espessados com realce até 3, ou hiperintenso em T1 e heterogêneo. Então, se ele for homogêneo e hiper em T1, ele é Bosnick 2. Mas se ele tiver algum grau de heterogeneidade, aí ele é 2F. Tudo bem? Então, aqui mostrando para vocês o 1, né, o septo muito fino, o 2 a gente estaria com septo aproximadamente 2 milímetros, então caiu para 3, já caímos para 2F, ok? E aqui mostrando para vocês que esse septo cisto com muitas septações, todas finas, até 2 milímetros, é também um 2F. O 3, agora sim, entramos nos cirúrgicos. O 3 é a massa cística indeterminada, sempre, né? Então, ele vai ser um espessamento ou nodularidade na parede, uma natureza multilocular com vários septos, e não usar mais o termo cisto complexo. Agora é massa cística. Então, aqui temos alguns exemplos de lesões com esse aspecto. Então, o que é o 3? O 3 vai ser isso aqui, ó, 4 milímetros de espessura de uma parede, de um septo, ok? Aqui outros achados. Quando você tem uma lesão focal, um espessamento focal da parede, ó, com ângulo não tão agudo, tá vendo? Que você considera que é um pouquinho mais espessado, um foco de espessamento que realça. Até Bosnick 1 hoje é considerado realce pelo multidetector, os exames têm cortes muito finos, até o Bosnick 1 pode realçar a parede, desde que ele tenha 1 milímetro, ok? Então, esses achados de pequenas espessamentos focais, não vamos chamar de nodularidade para não causar confusão, com realce é 3. Então, aqui temos alguns exemplos, ó, um foco mais definido aqui perto da parede que gera esse espessamento superior aí a 3 milímetros com realce pelo contraste. Aqui, ó, septos mais heterogêneos, irregulares em T2, né? Aqui mostrando um septo de 5 milímetros, realçando com contraste, um foco de espessamento de 7 milímetros da parede com realce pelo contraste, um aspecto multilocular com septos espessos em T2, todos eles Bosnick 3. E o 4? O 4 é o tumor, 90% de chance. Uma parede espessa, não uniforme com realce, nódulos grandes com realce da parede, componente sólido na lesão e uma protuberância obtusa maior que 4 milímetros. Então, é isso aqui que nós estamos vendo, a protuberância obtusa, um foco de espessamento, que a gente pode chamar já de nódulo, que com um certo, sempre com realce pelo contraste. Então, olha aqui, é bem diferente daquela imagem que a gente viu do 3, que era um foco de espessamento da parede assim. Agora não. Agora nós estamos vendo um nódulo espessando, né? Aqui, ó, um nódulo realçando e aqui um outro foco nodular na parede. Então, é o cisto com vegetação sólida, igual nessa imagem aqui embaixo. Aqui na imagem da ultrassonografia, a gente vai para a tomografia já helicoidal, percebe aquele foco de espessamento, mas ele falou que era 3, mas olha o tamanho dela, a espessura, é maior que 4. Então, isso aqui era um carcinoma papilar. Então, esse é o artigo de 2019 que traz, até tem o nosso contemporâneo aqui, o Baroni, que assinou junto, que traz a forma estruturada de você descrever no seu laudo, a forma que você pode colocar as recomendações, o que é muito interessante. E aqui a gente tem um chat, né, que ajuda a gente a um algoritmo. Então, se você tiver um protocolo de massa renal, né, e você achou que tem algum componente, que o componente é cístico, né? Você vai percebendo o que vai levando você. Olha, você tem nódulos que realçam pelo contraste, vai pelo 4. Você tem um espessamento da parede com realce, Bosnick 3. Se você tem vários septos, todos finos, com um mínimo espessamento, Bosnick 2F, que se você tem septos finos, poucos septos finos, até 3, com espessamento até 3, aí é Bosnick 2, tá bom? E um septus finíssimo, nenhum septo fino, ou um cisto simples, mas que você achou que tem realce da parede, é Bosnick 1, ok? Isso para tomo. Esse aqui para ressonância, trazendo praticamente os mesmos achados, a definição do que seria o aumento da intensidade de sinal, a espessura é a mesma, é o mesmo tipo de classificação, né? Então, lembrar que para você usar o Bosnick, não pode ser doença congênita renal e você tem que ter a lesão com 3/4 de componente líquido, ok? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado e podem tirar suas dúvidas me mandando um e-mail ou buscando o canal Radiologia Acadêmica no YouTube ou Instagram. Obrigado e até a próxima.